Hoje eu quero fazer uma análise que eu estava parando para pensar em quais motivos fazem uma pessoa crescer aqui no mercado digital. E não em quais motivos fazem elas crescerem exponencialmente, ou muito, ou se foi um fator de sucesso repentino, ou se elas acertarem um vídeo e nunca mais deram certo, ou o que exatamente que são esses denominadores em comum dessas pessoas que realmente deram certo aqui no mercado digital. Dessas pessoas que tiveram o sucesso que você quer ter, que hoje você fica admirando aí na sua casa, olhando no seu celular e fica pensando, poxa, eu queria chegar onde esse cara chegou, eu queria ter o sucesso dessa pessoa. Eu admiro essa pessoa porque ela conseguiu ter sucesso aqui no digital, porque ela faz bons vídeos. Só que tem algumas coisas que nem todas as pessoas olham quando a gente se fala em crescer aqui na internet, em ter seguidores, em produzir conteúdos e ter um sucesso não somente financeiro, porque essas pessoas que eu vou te mostrar hoje, elas ganham muito bem, mas o sucesso de sentido, de propósito, do trabalho realmente ser algo um pouco mais prazeroso, não será aquela coisa maçante do dia a dia. Vou te mostrar aqui alguns cases de sucesso que com certeza você deve conhecer, porque essas pessoas aqui elas são da bolha do mercado digital. Eu vou te mostrar no final desse vídeo uma coisa que é muito importante caso você queira ter sucesso também. Porque o sucesso ele é composto por várias questões. Você precisa fazer muito, você precisa executar, precisa ter um pouquinho de sorte também, porque isso influencia bastante. Só que você precisa, acima de tudo isso daí, permanecer fazendo o que você se propõe a fazer. Se você se propôs a produzir conteúdos, você tem que produzir conteúdos. Se você se propôs a prestar serviços, você tem que prestar os serviços da melhor forma possível, porque aí sim você consegue ter um caminho claro e uma direção para dar certo aqui na internet. Ainda mais com a vinda da inteligência artificial, é algo que potencializa ainda mais o seu sucesso aqui pela internet. E que na época dessas pessoas aqui, não tinha IA para ajudar quando eles realmente cresceram e deram um boom deles, estiveram e estão no auge deles. Agora tem IA. E você pode usar essa inteligência artificial, pode usar todos os recursos que você tem hoje ao seu favor para crescer, não sei se da mesma forma, né, mas para ter um sucesso bom também. E tem até uma frase legal que o Flávio Augusto falou uma vez, que eu estava vendo um corte dele em um podcast, ou foi uma live, não lembro exatamente, mas o Flávio Augusto falou assim: você não precisa ter 2 milhões de seguidores, 5 milhões de seguidores. Você precisa ter 10 mil, 20 mil, 30 mil bem feitos. Que se você conseguir construir essa comunidade bem feita, você nunca mais vai ser pobre. E você sempre vai ter dinheiro, você sempre vai ser bem remunerado por isso, pelo seu trabalho, pelo seu ganha-pão aqui na internet. E é muito verdade isso. Mesmo que essas pessoas que eu vou te mostrar aqui tenham muitos seguidores, tenham milhões, você não precisa chegar nesse nível. Se você crescer um pouquinho, tiver todos os dias algumas pessoas te chamando para comprar os seus cursos, para comprar os seus serviços, já está ótimo, sabe? Você já vai estar à frente de muita gente trabalhando de casa, trabalhando com uma coisa que você gosta, trabalhando com algo que realmente faz sentido. E é bem legal a gente ter todo esse entendimento aqui. E as pessoas que eu vou te mostrar hoje, a primeira delas aqui que eu vou mostrar para você, é o Wesley Delanogari. Você pode perceber aqui que ele tem algumas coisas que todas as outras pessoas que eu vou te mostrar aqui têm em comum também. A primeira coisa é bem claro o que ele faz. Então ele tem uma linha de raciocínio muito bem feita. Ele fala muito de desenvolvimento pessoal e de psicologia. Quem bate aqui o olho no perfil dele já nota que ele fala muito bem disso. Então ele fala dessas linhas centrais de pensamentos: psicologia e desenvolvimento pessoal, neurociências, psicologia, enfim, acho que não foge tanto assim. Claro que ele mostra algumas facetas da vida dele, só que ele não se distancia tanto assim desses temas. Ele definiu uma linha de raciocínio central para seguir nos conteúdos dele. E essa é a primeira coisa que você precisa ter em mente caso você queira produzir conteúdos também. Você precisa definir uma linha de raciocínio central, precisa definir uma linha de pensamentos, uma linha de conteúdos, para realmente você falar sempre uma mesma linha, para as pessoas certas chegarem no seu perfil para você vender com mais facilidade os seus infoprodutos, seus cursos, suas mentorias, prestações de serviços ou qualquer outra coisa que você tenha para vender aqui, até mesmo produtos físicos, que é também o que o Wesley já vendeu. Quando você entra aqui no perfil dele, você percebe que tem muita personalidade. Então ele mostra não somente um pouco da vida dele, um pouco da vida pessoal, ele mostra um pouco das causas que ele defende, um pouco das coisas que ele tem opinião, um pouco do que ele está fazendo para a audiência dele. Ele aproveita para produzir vários estilos de conteúdos, que esse aqui é outro denominador em comum. Você percebe aqui que onde eu estou vendo tem uma live, aqui também tem um corte em algum outro lugar, tipo no formato de entrevista.
Tem também um post solto aqui, um post em formato de feed mesmo, com texto grande na legenda. Tem um vídeo de Reels, tem uma publi, tem uma documentação de jornada, tem um react, tem vários tipos de conteúdos que ele posta aqui, porque ele não fica preso somente a um formato, ele não fica preso somente a um estilo de conteúdos. Exatamente porque aqui na internet é você produzir não conteúdo somente em um formato, mas você produzir vários conteúdos diferentes, falando de uma única mensagem central e falando de várias formas diferentes. Tem gente que gosta mais de conteúdos em carrossel, aí ele vai lá e produz um conteúdo em carrossel. Tem gente que gosta mais de vídeo de Reels, ele vai lá e produz um Reels. Tem gente que gosta mais de live, ele vai lá e produz uma live. Tem gente que gosta mais de texto na legenda, ele vai lá e produz o texto na legenda. Tem gente que gosta mais de meme, ele vai lá e produz o meme. Tem gente que gosta de depoimento, ele vai lá e produz depoimento. Tem gente que gosta de história e por aí vai. Ele produz esse tipo de conteúdos, conteúdos que realmente abrangem todos os tipos de pessoas. E não somente no Instagram. Eu vou mostrar aqui o Instagram dessas pessoas, mas todas essas pessoas aqui elas estão presentes no YouTube também. Não somente no Instagram, mas no YouTube elas também estão muito bem presentes aqui, beleza? Porque o YouTube também faz parte de uma boa estratégia de conteúdos aqui quando se fala em crescer pela internet. A próxima pessoa. Ah, tá. E outra coisa legal de falar aqui é que ele tem sim 2 milhões de seguidores. Ele tem sim mais de 200 mil assinantes no curso dele, que é o Reservatório de Dopamina. Só que olha isso daqui, ó. Pouca gente olha isso daqui, ó. O cara tem 3.179 publicações. O cara é uma máquina de publicar. Então é publicação pra caramba. Tem muita publicação aqui. O cara fez mais de 3.000 posts dos mais diversos tipos, das mais diversas formas. E com o passar dos anos isso só foi aumentando. Se você entrar no canal do YouTube dele, ele também vai ter muitos e muitos vídeos lá. Acho que centenas talvez. Isso é uma coisa muito interessante de olhar, porque todo mundo quer chegar nesse número aqui, nos 2 milhões de seguidores. Só que ninguém quer fazer os 3.000 posts. E está disposto a falar para muita gente somente depois de muito tempo falando para poucas pessoas. Ele falava com pouquíssimas pessoas alguns poucos anos atrás. Só que com o passar do tempo ele foi falando para cada vez mais pessoas. É bem legal isso daqui do Instagram, porque ele mostra exatamente o prêmio, então os seguidores, que seguidores podem se converter em clientes, mas ele também mostra o processo, 3.000 posts. A próxima pessoa que a gente vai olhar aqui é a Luna Carolina. Ela tem 1 milhão e 400 mil seguidores também. Ela também produz da mesma forma que o Wesley, vários conteúdos, com vários formatos. Tem post de feed, tem carrossel, tem também documentação de jornada, tem vídeo de Reels, tem vários tipos de posts, vida pessoal, tem várias coisas que ela posta aqui, tá? Ela também produz muito, muito conteúdo, mostrando um pouco das viagens dela, mostrando um pouco de alguns conteúdos mais topo de funil, agora mostra o casamento. Então são muitos e muitos conteúdos. Se você for olhar também, uma coisa em comum entre os dois é que os dois têm destaques muito bem definidos. Então, tanto a Lona Carolina quanto o Wesley, eles têm destaques muito bons, que se aprofundam ainda mais nos tipos de conteúdos que eles postam. As pessoas podem ver não somente os stories e os posts de feed, mas também os destaques, para entender um pouco mais da personalidade deles, para entender como que eles se comportam, quais são os pensamentos, o que eles defendem. É interessante que tenham destaques também. E a Lona Carolina também, 1 milhão e 400 mil seguidores, multimilionária pela internet, e tem 626 publicações. Mas se a gente for pro YouTube dela, ela tem 500 e poucos vídeos. Então transforma em milhares de publicações que ela tem também. Tem mais de 1.000 publicações se a gente for contar só esses dois canais. Fora TikTok, fora Stories, porque ela e o Wesley produzem Stories pra caramba e com certeza já passaram das dezenas de milhares de Stories. E você percebe que eles têm esse denominador em comum também. Quando você analisa alguns players grandes aqui do digital, você consegue notar esse padrão neles. Um padrão de sucesso mesmo. Porque o sucesso, por mais que ele não seja tão replicável assim, não tem como você fazer 626 publicações e atingir os mesmos 1 milhão e 400 mil seguidores da Lona Carolina, você percebe que apesar de ele não ser replicável, ele tem alguns pontos em comum. E esse caminho ele já foi percorrido por essas pessoas. Ele está alcançável para você também. Basta você fazer. Claro que pode ser que você não alcance nem um terço desses seguidores aqui, mas caso você faça bem feitinho, você pode mudar já completamente a sua vida. Com 30 mil, 50 mil bem feitos, como o Flávio Augusto falou. Aí você percebe, 1 milhão e 400 mil seguidores e 626 publicações. É coisa pra cacete. Quantas publicações você fez até reclamar a primeira vez? Interessante.
Eu aqui no meu perfil do Instagram tenho acho que umas 200 e poucas, 300 publicações. Não tô nem na metade do que a Ana Carolina fez e muito mais distante do que o Wesley fez. E aqui no meu canal do YouTube tem uns cento e poucos vídeos. Você percebe, poxa, não cheguei nem em um terço, nem um quarto do que o Wesley fez. Será que tá mesmo na hora de reclamar? Deixa eu fazer minhas 1000 publicações primeiro, aí depois eu vejo se realmente minha estratégia está fazendo sentido, porque aí você tem a amostragem para entender o que você está fazendo, como que você está fazendo, se as coisas realmente estão certas na sua vida aqui na produção de conteúdos. A próxima pessoa que a gente vai olhar aqui é o Bruno Perini, e aí esse número ele já salta muito e muito mais. Você percebe que o cara tem 6.400 publicações. Tá certo que o nicho dele é um pouco diferente, ele fala sobre mercado financeiro, investimentos, e um pouco de leitura também, só que ele tem 6.400 publicações. O cara também é outra máquina de produção de conteúdos e 3 milhões de seguidores. Ele também tem características em comum, de acordo com o que eu mostrei para vocês antes, tanto do Wesley quanto da Alana Carolina. Ele também tem destaques muito bem definidos, mostrando aqueles pontos que eu falei para vocês também, tanto mostrando um pouco de vida pessoal, mostrando um pouco de notícias, de reels, um pouco do curso dele, carrosséis, posts de feed, tem reels, tem live, tem de tudo aqui no perfil dele, sabe? Para exatamente fazer isso, abranger os mais diversos tipos de públicos aqui na internet, exatamente para alcançar mais pessoas. Você percebe que ele tem charges, tem, enfim, cortes, é muita coisa, é post pra cacete que ele tem. 2 dias atrás, 2 dias atrás, um dia atrás, um dia atrás, um dia atrás. É muito post que ele faz, porque ele entendeu que a produção de conteúdos é exatamente sobre isso. É você ser uma pessoa que está presente em muitos canais diferentes, em muitas redes sociais diferentes, de várias formas diferentes para alcançar os mais diversos tipos de pessoas. Eles também têm bios muito bem definidos. Ó. Você percebe que todos eles têm uma linha de raciocínio muito bem definida quando se fala em produção de conteúdos. E, novamente, a gente percebe um outro padrão. Milhões de seguidores, beleza? 3 milhões de seguidores. Isso aqui é o que todo mundo quer chegar e é isso aqui que todo mundo olha. Mas pouca gente olha isso daqui. 6.400 publicações. Ele esteve disposto a fazer milhares de publicações. Fora o canal do YouTube dele, que tem muitos e muitos outros vídeos. Você percebe que esse padrão se repete em várias pessoas. Não é somente uma pessoa. E se você quer dar certo aqui também, você precisa repetir esse padrão. Postar muito, fazer muito. E não fazer 50 posts e desistir. Não desistir nos seus primeiros 100, 200 posts, mas estar disposto a fazer bastante. E essas pessoas aqui, um outro ponto em comum, é que elas falaram por muito tempo para pouquíssimas pessoas. Aí depois, ao longo do tempo, eles foram falando para cada vez mais gente. Mas por que eles não desistiram? Próxima pessoa é o Pedro Sobral, gestor de tráfego de muito sucesso. 2.400 posts, 2.400 publicações, 2 milhões de seguidores. Mesmo padrão. Uma linha única de raciocínio, então gestão de tráfego, ensina pessoas a fazerem tráfego pago, destaques muito bem definidos, e aqui está realmente muito bem definido, está bem segmentado, está bem bonitinho aqui, muito mais bonitinho do que esses outros players aqui, mas não tem nada de errado, cada um faz da forma que achar melhor, e vários tipos de conteúdos diferentes, carrossel, reels, post de feed, posts mostrando um pouco da vida pessoal, mostrando um pouco do que ele acredita, das coisas que ele ensina também, notícias, novidades, charges, desenhos, tem de tudo aqui. Depoimento, tem literalmente de tudo. Exatamente porque ele entendeu que a produção de conteúdos passa muito por isso. Você ter pessoalidade, ter personalidade, estar presente de várias formas. Eu não vou ficar chovendo muito aqui no molhado, mas outra coisa que eu quero mostrar é isso aqui, 2 milhões de seguidores, o prêmio, o alvo, onde todo mundo quer chegar, só que o que ninguém quer fazer, as 2.400 publicações. E a última pessoa que a gente vai analisar aqui é o Primo Rico. Ah, tá, e um último destaque sobre o Pedro Sobral. Ele está há mais de 300 semanas seguidas fazendo live no YouTube. Desde 2018 ele faz live no YouTube, todas as terças-feiras. Olha só como o cara é consistente. O cara tá há 7 anos, todas as semanas, fazendo lives. Foi essa consistência que premiou ele. Tá certo? A última pessoa aqui, Primo Rico. Então, também uma linha de raciocínio muito bem definida. E, de novo, 3.800 publicações e 9 milhões de seguidores. Ele sim, realmente é fora da curva. E ele também construiu boa parte do seu conteúdo e das coisas que ele acredita pelo YouTube. O Instagram foi outra rede social que ele cresceu bastante também. E aqui, novamente, posts mostrando um pouco mais da vida pessoal, charges, carrossel, feed, reels, cortes,
comparações, notícias, podcast, é coisa pra caramba que ele tem também, sabe? Exatamente porque ele entendeu também que você precisa estar em vários canais diferentes, de várias formas diferentes, com a máxima frequência que você conseguir. Tá certo? Essas foram as pessoas aqui. E aquilo que eu te falei lá no começo do vídeo, que eu ia revelar para você, que é um fator determinante para quem quer crescer aqui na internet, é exatamente você permanecer. Você terá a consistência que eles tiveram. E você não precisa postar 10 vezes por dia nesse começo. Mas você precisa entender que quanto mais frequência você tiver, quanto mais formatos você fizer, mais você tem a chance de alcançar um sucesso muito bom. Um sucesso que eles chegaram, um sucesso próximo ao deles. Eu não sei se você vai ser o próximo Primo Rico, não sei se você vai ser o próximo Pedro Sobral, se você vai ser o próximo Wesley, ou qualquer outra pessoa que tenha muito sucesso aqui na internet. Só que de uma coisa eu sei, se você fizer com consistência, você vai chegar lá. Com seus 30, 50 mil seguidores bem feitos, que é muito possível, que é algo que eu estou em busca também, você consegue muito, muito benefício. Talvez você consiga faturar até 1 milhão por ano com esses 50, 100 mil seguidores. Que isso sim é altamente alcançável para muita gente. Basta você entender como que o jogo da internet funciona. E algo que potencializa muito a sua produção de conteúdos também é a inteligência artificial. Na época dessas pessoas aqui, como eu falei no começo do vídeo também, não tinha IA. Não tinha IA para você ajudar a fazer um post, para você fazer um post na emergência, para você adiantar ideias, para você não ficar com a folha em branco na sua frente e não ter ideias de coisas para fazer. Hoje você tem a inteligência artificial que potencializa muito a sua mensagem. É claro que ela ainda não consegue te substituir em áudio até algumas, mas aí você teria que editar mais em face, em pessoalidade. Ela não consegue fazer 100% ainda para você. Um dia ela vai chegar nesse nível, mas enquanto ela não chega ainda, você pode usar os recursos que ela tem, pode usar agentes de IA, pode usar geração de imagens com IA, exatamente para acelerar o seu crescimento por aqui. Você não produzir somente um conteúdo e acabou, mas você ter ideias infinitas e produzir conteúdos realmente no piloto automático, porque aí você ganha mais tempo, você produz com mais eficiência, produz com mais qualidade e produz com mais velocidade, porque a velocidade aqui na internet também é algo muito premiado. E se você não sabe como que você pode usar a inteligência artificial hoje para produzir conteúdos, eu preparei algo bem legal no primeiro link da descrição. Basta você clicar e você vai ser direcionado para uma página. Nessa página você vai me chamar, eu vou te mostrar exatamente como que eu posso implementar a minha metodologia de IA na sua operação, na sua produção de conteúdos. Porque aí você vai produzir conteúdos com muito mais frequência. Se você está só no Instagram, você não está jogando o jogo do jeito certo. Se você está só no YouTube, aqui no YouTube, você não está jogando o jogo do jeito certo também. Você precisa estar no YouTube, no Instagram, no TikTok. E a gente fica meio maluco com todas essas redes sociais, com tantos formatos, com tantos jeitos de abordar o mesmo conteúdo. Mas não precisa ser dessa forma exatamente. Não precisa ser tão difícil assim. E depois que eu entendi isso, depois que eu criei essa metodologia de IA e estou aplicando para os meus conteúdos, a produção ficou muito mais leve, ficou muito mais rápida e teve tanta qualidade quanto, como se eu fosse produzindo aqui. Exatamente porque eu pluguei a minha metodologia de IA aqui na minha produção de conteúdos. E se você quiser que eu faça o mesmo por você, basta você clicar aqui no primeiro link da descrição, que eu vou te explicar como é que funciona a minha metodologia e vou aplicar ela no seu negócio também. Que aí você vai ter mais celeridade, vai produzir mais e vai alcançar todos os benefícios que um dia já te prometeram aqui na internet. Seja ganhar mais dinheiro, seja ter presença, seja ter propósito, ter voz aqui na internet. Porque aí você estando em vários canais, você cria um ecossistema de conteúdos para as pessoas te seguirem e elas realmente comprarem de você no final das contas. Então que você permaneça constante aqui na internet e use a IA para justamente te ajudar nesse objetivo por aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever e de deixar seu like e nos vemos no próximo conteúdo. Até a próxima!